Você já observou que cada um dos evangelhos apresenta Jesus de uma forma diferente? No estudo de hoje, nós vamos entender por que isso acontece e como nós podemos compreender o ponto de vista de cada um dos escritores. É agora o programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos juntos começando mais uma semana e começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Como é que foi seu final de semana? Eu sempre pergunto na segunda, como é que foram as coisas aí? Porque na quinta eu sempre te dou aquela motivação, não esqueça, vá à sua igreja, esteja com a sua família, descanse na medida do possível, aí tire momentos para você ficar relax, tá bom? Tranquilo. Conseguiu fazer isso? Ou domingo foi aquele dia de pega, já prepara as coisas para a semana, ajeita tudo, lava a roupa, arruma a casa. Como é que foi seu final de semana? Eu espero que você tenha tido momentos para estar com Deus e momentos para estar com a sua família. É lógico, os nossos momentos com Deus não se resumem ao final de semana ou ao momento que a gente vai à nossa igreja, à nossa comunidade religiosa. Se eu estou falando para você que vai a uma igreja, que tem uma crença, não se resume a isso, porque cada dia nós precisamos estar organizados diariamente para que a gente tenha momentos de reflexão junto à palavra de Deus. E também, a cada dia, a gente tire momentos para estarmos juntos com a nossa família. E olha, uma boa coisa que a gente pode fazer, sabe o que é? É estudar junto com a família, tirar momentos ali, lógico, o estudo aqui é um pouquinho maior, um pouquinho mais detalhado, mas você pode escolher um texto do que está na Revista Esperança e meditar ali junto com a sua família, comentar. A gente está ao longo dessa temporada, nessas primeiras semanas, explorando um pouquinho como é que a gente estuda a Bíblia, como é que a gente entende uma profecia, como é que a gente entende uma parábola, como é que a gente entende uma poesia. A gente vai explorar um pouquinho mais isso ao longo dessa semana. Por isso, quero te motivar, olha aqui, ó. Peça a sua Revista Esperança, ligue agora. Ligue para a gente, 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21 e peça a sua Revista Esperança, eu creio. Não esqueça, tá bom? Peça e você vai receber aí na sua casa. Olha, o meu diretor está lembrando aqui que nós temos uma promoção especial nessa temporada. Olha só, você vai preencher todo, aqui no final, você tem um resumo de cada lição, aqui ó, dá uma olhadinha. Você tem 3 perguntas objetivas, com o texto, e aí você vai responder, você vai enviar para a gente, isso mesmo, e você vai estar aí junto com a gente. Eu não vou usar a palavra concorrendo, porque não é um concurso, não. Nós vamos escolher exatamente isso. Me ajuda aqui, meu diretor. Você vai mandar uma mensagem para o WhatsApp do programa, o que você aprendeu com a revista Esperança, eu creio. O WhatsApp do programa está aparecendo aí, ó. É o 12981091268. Então, o que você vai fazer? Vai mandar todos os questionários preenchidos, você vai dizer o que aprendeu com o programa e aí, no final da temporada, no início da próxima, né, diretor? No início da próxima temporada, nós vamos escolher a melhor resposta
e você vai vir aqui no programa, a gente vai estar junto aqui, você vai receber o seu certificado, eu vou ter a alegria de entregar para você, você vai passar um dia aqui na Novo Tempo, a gente vai almoçar junto, isso mesmo, você vai conhecer todos os estúdios, vai poder estar, conhecer aqueles que você acompanha aí, olha, vai ser muito legal, muito legal. Então, que tal? Vamos preencher todos, peça a sua revista, mande o seu recadinho no 12981091268 que você aprendeu com a revista Eu Creio, e aí vai passar um dia aqui, não importa de onde você mora nesse país, nós vamos trazer você, norte, sul, nordeste, centro-oeste, você vai estar com a gente, vai ser muito legal, tá bom? Vamos orar a Deus para que o Espírito Santo nos ilumine nesses momentos ao abrirmos mais uma vez a sua palavra. Vamos orar? Pai do céu, estamos juntos mais uma vez para estudarmos a tua palavra. Nos dê compreensão, nos dê entendimento, abençoa cada um dos nossos telespectadores, que eles tenham uma semana abençoada, eu suplico, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nesta última semana estamos trabalhando um pouquinho, como eu já mencionei, como estudar o texto bíblico, como você abrir. A gente falou um pouquinho sobre a diversidade de gêneros literários, eu já falei isso sempre, mas dessa vez, nessa temporada, a gente está explorando um pouquinho o que são esses gêneros literários. Então, entender quando você vai ler uma poesia, entender quando você vai ler uma narrativa, uma história, pontos importantes, entender como você vai ler os evangelhos. Hoje a gente vai estudar como ler uma parábola, entender como você vai ler uma profecia, quando você vai ler uma carta. Então, por que isso é importante? Se eu estou falando para você que lê a Bíblia normalmente, eu quero te motivar a fazer uma leitura mais assim, sabe, longa, tranquila, longa no sentido de explorar o texto bíblico, não pegar só aquela gota, sabe? Peguei uma gotinha aqui, li um texto e fui, né? Não é dessa forma como que a gente se aproxima. Tá tudo bem, a gente recebe a promessa, né? Eu tenho lá em casa a caixinha de promessa, são pequenos panfletinhos assim, hoje tem até aplicativo no celular. Está tudo bem, são formas, mas o texto bíblico ele deve ser explorado, você deve mergulhar e fazer isso de forma, assim, sabe, agradável. Esses dias um amigo falou, a gente tinha que se apaixonar mais pelo texto bíblico, por aquilo que o Senhor fala para a gente. Então vamos lá, vamos entender hoje, um pouquinho mais, dentro do nosso estudo, como você vai ler os evangelhos. Já devo ter citado aqui, mas só para resgatar, a palavra evangelho originalmente significa boa notícia. E quem é a boa notícia aqui, nesses 4 primeiros livros? É Jesus Cristo, ele é a boa notícia. Então, Mateus escreveu sobre Jesus, Marcos escreveu sobre Jesus, Lucas escreveu sobre Jesus, João escreveu sobre Jesus. Então, todos tiveram o mesmo olhar, o mesmo, sabe, não o mesmo olhar, né? Olharam para a mesma pessoa e cada um colocou o seu olhar inspirado pelo Espírito Santo. Sempre quando a gente vai estudar, a gente não pode esquecer aquele princípio básico que a gente tem quando a gente lê a Bíblia, quando a gente estuda. A Bíblia não é a vontade humana expressa, a Bíblia é a palavra de Deus expressa. Então, o Espírito Santo guiou o autor bíblico para escrever. Lucas, dos evangelistas, foi aquele que não conviveu diretamente com Jesus. Ele fez uma pesquisa. Marcos também. Esse aqui é o João Marcos, parente de Barnabé, que causou uma desavença lá com o apóstolo Paulo, porque ele era muito jovem, ele abandonou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, e aí na segunda viagem missionária, esse texto está descrito lá no livro de Atos, na segunda viagem, Paulo disse, não vamos levar o João Marcos agora, e aí Barnabé, como era parente, né, o sangue é mais viscoso, né, não, nós temos que levar e tal, e eles acabam tendo uma desavença e se separam.
Paulo vai viajar com Silas e Barnabé, aí junto com João Marcos, se tornam evangelistas também, mas não ficou nenhum resquício. Você pode estudar a Bíblia, você vê que depois Paulo faz referência a João Marcos. Esse é o João Marcos. Então, é bem provável que ele tenha recebido de Pedro as orientações ou as falas de quem era Jesus, e ele dá essa perspectiva. Mas vamos lá, como é que a gente estuda os evangelhos? Quando lemos o texto bíblico, o que é importante a gente considerar? Primeiro, o contexto social e religioso no qual Jesus viveu e ministrou. Então, estamos falando de um ambiente religioso, de tradição judaica, Jesus criado dentro dessa cultura. Estamos falando de um período em que o Império Romano é o império que é dominante, extremamente opressor. Se a gente vai lá para o livro de Daniel, a gente vê que foi o último grande império que domina depois do Império Grego, sabe? Então a gente tem que entender isso quando Jesus vai dizer, por exemplo, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus estava falando ali da opressão que aquelas pessoas tinham da tradição religiosa, porque eles criaram dogmas, tradições acima do texto bíblico, e a religião se tornou extremamente opressiva. E Jesus também estava falando de um ambiente social extremamente ruim e opressivo. Então, considerar isso sempre é muito importante, porque aí você entende qual é o objetivo do autor. Interesses pessoais dos escritores dos evangelhos. Então, quando você vai estudar Mateus, você vê que o público de Mateus ele é mais direcionado para aqueles que têm a tradição judaica. Então, ele quer quebrar paradigmas, dar novas visões a respeito disso. E ele enfatiza, por exemplo, se a gente vai estudar a genealogia, aparecem as mulheres já na genealogia de Jesus, quebrando tradições que existiam na época. Então, perceba, são detalhes. Pastor, mas como eu faço isso? Pesquisa. A Bíblia é um livro para ser lido, para ser meditado, para eu ter reflexões, mas a Bíblia também é um livro para ser estudado. E aí estou falando para você que diz, pastor, mas hoje existe uma diversidade, como é que eu acredito no que as pessoas falam? Estude, pesquise, deixe o texto falar para você. E o texto vai falar, o texto vai te responder. Eu vou dar um exemplo aqui, eu gosto de usar, por exemplo, a minha Bíblia aqui, é uma Bíblia de estudo, Bíblia da Andrews, e aí no início de cada livro você tem, vou até abrir aqui, rapidinho, só para fazer uma breve reflexão. Então tem aqui, uma introdução, o que vai falar no livro, vai falar sobre o autor, vai falar sobre o público-alvo, a data e o local do que o livro foi escrito e qual é a mensagem, e depois vai fazer um pequeno esboço do livro. Então, é simples, é simples. E se você fizer boas pesquisas hoje, estou falando para você que talvez tenha mais limitação, pede aí para o neto, sabe? Pede para o filho, sabe? Se unam aí, olha, eu quero entender um pouquinho mais o que fala esse livro. E você vai perceber que é maravilhoso, é maravilhoso. Então vamos lá para as outras dicas aqui. O contexto literário de determinado sermão, parábola, milagre ou evento, e você consegue entender por que Jesus está dizendo. A gente já vai explorar um pouquinho isso. Por que 4 evangelhos? São 4 perspectivas diferentes sobre o mesmo personagem, com objetivos diferentes. Vamos dar um exemplo aqui, vamos explorar um pouquinho mais. João está... 70%, 80% do Evangelho de João, só João escreveu, porque João se preocupa em mostrar mais os discursos de Jesus do que aquilo que Jesus fez. Mateus, Marcos e Lucas fazem 70%, 80%, eles se repetem, porque eles estão relatando o que Jesus fez.
João não. Por quê? Porque o público de João é outro, é a igreja cristã. João está velhinho, sabe que vai morrer, precisa deixar a última mensagem para aquela igreja. Ele é o último discípulo vivo e aí eles vão continuar sendo fiéis. E aí João revela quem é Jesus, a sua palavra, aquilo que Jesus falou e como as pessoas acreditaram nele e como aqueles cristãos deveriam acreditar nele. Por que é importante conhecer os escritores dos evangelhos? Por exemplo, Mateus é um ex-cobrador de imposto. Olha o poder transformador. Lembra? Ele era um judeu que estava associado ao Império Romano para explorar os próprios, do seu meio, da sua nação. Imagine o contexto familiar, a dificuldade que tem, o enfrentamento. E Jesus se apresenta, Jesus chega e Jesus transforma o coração daquele homem. Então, conhecer essa história mostra que o personagem, o autor bíblico, é gente como a gente, com as suas lutas. Marcos, um dedicado seguidor de Jesus, como eu mencionei, dos primeiros missionários fundando igreja. Lucas, um médico gentil que foi colaborador de Paulo, o evangelho atingindo todas as classes e todas as pessoas. João, o discípulo amado, aquele que recebeu a revelação do livro do Apocalipse, aquele que escreveu sobre o fim, o discípulo mais novo, o único discípulo a morrer de morte natural, todos os outros foram martirizados, escreveu 3 cartas que expressam Jesus de uma forma muito amorosa. Estou falando muito rápido, né? Então tem que ir mais devagar aqui. É que é tanta informação belíssima, sabe? Que a gente fica com um desejo cada vez maior de compartilhar com você para que você se encante e você desfrute do texto bíblico. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu espero que você abra, que você leia, que você lute pelo Espírito, sabe? Para que as ideias pré-concebidas não te levem já a ler o texto dizendo assim, já sei o que está escrito. Não. A Bíblia é um livro sobrenatural, cada vez que a gente lê é como se fosse a primeira vez. E esse é o objetivo que eu tenho aqui para compartilhar com você, que nós temos ao compartilhar com você. A interpretação dos evangelhos requer uma leitura cuidadosa de cada um. É importante saber qual é o tema principal ou a ênfase que o autor, que o escritor deseja dar. Nos evangelhos nós encontramos um gênero literário recorrente, as parábolas, são as ilustrações, e eu quero, nesses próximos minutos, como estudar uma parábola. E eu quero abrir com você, convidar você a abrir em Mateus capítulo 13, versos de 1 a 23. Abra aí a sua Bíblia. As parábolas são ilustrações, sabe? Jesus usou as parábolas para se aproximar do povo naquilo que era a sua necessidade, aquilo que os familiarizava. Então Jesus parte do conhecido, ou seja, o exemplo de algo que eles conheciam, para o desconhecido. Não sei se isso fica claro para você. Jesus tem um princípio para ensinar, tem uma lição para dar. Então ele parte do conhecido, ilustrando algo que era familiar para eles, que eles conheciam, para aquilo que era desconhecido, a lição que eu vou dar. E Jesus tirava dessas parábolas. Jesus era extremamente habilidoso e isso reflete quanto Jesus conhecia a cultura, quanto Jesus estava envolvido com ela, quanto Jesus conhecia as pessoas, os hábitos das pessoas e como essas ilustrações podiam atingir o coração. Por exemplo, a gente não pode pegar a parábola e usar a parábola de forma literal. Vamos analisar aqui, ó. Mateus capítulo 13, versos 1 e 2, lembrando a você, só deixa eu abrir aqui, que essa parábola também está em Marcos capítulo 4, versos 1 a 9 e Lucas capítulo 8, 4 a 8.
às vezes é bom você ler a mesma descrição na visão dos outros evangelistas, tá? Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar e grandes multidões se reuniram perto dele. De modo que entrou num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Então aqui, faz a descrição do ambiente, que era o ambiente que Jesus estava acostumado, e isso faz com que a gente imagine. Então não começou a falar da parábola. Jesus o autor bíblico deu o cenário. Mateus está descrevendo o cenário. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia, agora ele vai começar a contar, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da sua semeadura caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Versos 5 e 6. Outra parte da sua semeadura caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. A outra, então está na terceira, uma parte caiu na beira do caminho, outra em solo rochoso, a outra entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É interessante aqui, só vou dar uma informação. Essa expressão usada no texto bíblico, quem tem ouvidos para ouvir, né, isso vai se repetir lá, por exemplo, nas 7 cartas do Apocalipse, é que a palavra ouvir, dentro da cultura, dentro do contexto bíblico, está associada ao compromisso. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, quem ouviu, assuma o compromisso e tire lições para a sua vida. Vamos lá, vamos entender o que Jesus quer dizer aqui com esta parábola. Então, a gente tem aqui o semeador, né? Vamos pensar nos personagens. O semeador, a gente tem a semente e a gente tem os solos. 4 tipos de solos. Beira de caminho, solo rochoso, solo com espinhos e o solo bom. Então, qual é o desafio da parábola? Só voltando aqui antes da gente ler. Eu tenho que fazer uma aplicação da parábola dentro daquilo que Jesus quer dizer. Uma das grandes dificuldades que alguns têm, às vezes, é analisar a parábola literalmente. Segundo, é alegorizar, ou seja, dar lições que não tem nada a ver com o que o texto está dizendo. Então, por muito tempo, as parábolas sofreram dificuldades de interpretação porque, às vezes, fazia aplicação que não tinha nada a ver. Mas na parábola do semeador, a gente já vê as respostas. Ou seja, Jesus vai explicar. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno, arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, a gente identifica aqui, o semeador é o Senhor. A semente é a palavra, aquilo que ele está falando. Cada solo representa cada indivíduo e como ele reage. Como reage cada coração, cada mente. E a primeira ele já explica, de beira do caminho, diz o texto, aqueles que são de beira do caminho, eles não compreendem, vem a palavra do reino e eles não compreendem, vem o maligno e arrebata. Ele não se dedicou àquilo. E como é que isso se aplica para mim, né? Eu posso ser esse indivíduo. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Sendo antes de pouca duração, e lhe chegando angústia ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, o segundo solo, aquele solo que é rochoso, ele não aprofundou, e aí ele vem uma dificuldade, ele ouviu a palavra de Deus, ouviu o plano do Senhor, veio uma dificuldade, como não aprofundou, não desenvolveu. A palavra não deu frutos, aquilo que o Senhor deseja não deu frutos. Está claro isso para você? Ele vai explicando aqui,
por isso que eu tenho que ler todo o contexto. Sequência 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Aquela parte da mensagem que caiu entre os espinhos significa aquele coração que ele ouve, é bonito, mas ele está tão encantado com as coisas da vida que ele não aceita, não aprofunda, não vive e não quer. Ele até pode parecer interessado, pode parecer ser, mas não é. E sequência, para a gente concluir, o quarto solo, verso 23, mas o que foi semeado na boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica, produz a 100, a 60 e a 30 por um. Estamos falando de um público extremamente ligado às questões da terra, um povo da agricultura. Então esse era um cenário comum para eles, para todos que estavam ali. E Jesus está dizendo, o coração de vocês, a mente, é como o solo, como um solo onde se lança a semente. A uma parte cai na beira do caminho, outro é rochoso, outro tem espinhos e outro é a boa terra, aquele que produz bons frutos. E a grande pergunta que a gente tem que fazer, né, é como esse texto pode ser aplicado na minha vida. Como? Como o texto se aplica na sua vida? Nesse momento, ao longo dos dias, das temporadas, ou dos programas que você ouve aqui na Novo Tempo, o Senhor está usando os programas a Novo Tempo, seja rádio, web, TV, para semear a palavra, a sua vontade no nosso coração. E a pergunta é como nós vamos reagir? Vêm as dificuldades e a gente vai abandonar? A gente vai se encantar por outras coisas? A gente não vai se aprofundar? Ou a gente vai ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar e a gente vai dizer assim, eu quero cuidar dessa terra. Eu quero cuidar desse coração, eu quero que ele produza bons frutos. O que são os bons frutos? É o poder da transformação que a palavra de Deus gera na gente. Se não há transformação, a palavra não está fazendo efeito. Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, você está ouvindo o que a palavra diz? Você quer assumir o compromisso hoje de dizer, Senhor, eu quero deixar que a palavra de Deus produza muitos frutos na minha vida, que eu seja transformado e que as pessoas que vivem ao meu lado sejam abençoadas. Esta é a mensagem que o Senhor tem através do estudo da parábola do semeador. E eu quero orar nesse momento por você, quero orar por mim, para que o nosso coração seja a boa terra e a gente produza bons frutos. Obrigado, Senhor, pela mensagem da palavra através da parábola do semeador. Obrigado, meu Deus, que a gente esteja aberto, que a gente assuma o compromisso contigo e assim a gente seja uma bênção. Que a gente seja transformado pelo poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Amanhã tem mais. A gente se encontra às 7h30 da noite. Tchau.